Estamos em guerra. O Estado une-se a Satanás contra nossas crianças. Não os temais. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Neemias 4:14. Recebi essas imagens de uma mãe que, perplexa, me perguntou o que fazer. Seja intencional ou não, tendo ou não consciência disso, o fato é que o Estado tem se unido-se a Satanás, pois tem atacado a fé cristã, procurando assumir o lugar que pertence aos pais na catequização das suas crianças. Como assim? Durante um período fora do Brasil, morei numa república com algumas pessoas pelas quais passei a ter um certo apreço. Dizíamos que éramos uma família, porém sabíamos as limitações dessa palavra aplicada àquele contexto. Da mesma forma, muitas são as empresas que usam a expressão somos uma família. No entanto, por mais que usemos esse termo na intenção de fomentar o respeito e a consideração num determinado ambiente, ou para expressar o quanto valorizamos uma determinada comunidade, sabemos que a palavra família nos remete aos nossos progenitores, aqueles com os quais temos um laço sanguíneo ou aqueles pelos quais fomos criados, os quais nos servem de modelo para, entre outras coisas, darmos continuidade à vida, perpetuando a espécie. E desde os primórdios, sempre que nos referimos ao termo família, estamos fazendo menção de um homem e uma mulher, bem como a um homem, uma mulher e seus filhos, sejam eles naturais ou não. Isso tem sido ao longo dos séculos observado em todos os cantos do mundo, conferido com o que a Bíblia, em Gênesis 2:24, menciona como o que seja uma família. Lá está escrito: deixará, pois, o homem pai e mãe, ou seja, deixará a família, o berço, e se unirá à sua mulher, ou seja, formará uma outra família como aquela de onde saiu, na qual havia um pai e uma mãe, pois qualquer formação diferente desta não poderá produzir frutos, e portanto não seria um modelo de família. Caso contrário, se estaria promovendo a extinção da espécie. E agora o Estado, mesmo dizendo-se laico, está abertamente combatendo nosso modelo de família, o qual temos como um dos nossos mais preciosos princípios de vida e como elemento da nossa fé. E para isso, aproveitando o acesso que tem aos nossos pequeninos, numa fase em que o seu senso crítico ainda não está formado, tem, covardemente, procurado catequizá-los impondo a sua ideologia de gênero. Quando o Estado, via a escola, impõe um ensino, uma cartilha, que abertamente vai contra aquilo que uma família, ou seja, os que deram à luz ao filho, procura ensinar como princípio de vida e de fé, sendo esse princípio algo que sem esforço naturalmente se observa, pois 2 homens ou 2 mulheres não podem gerar filhos, então o Estado está roubando dos pais o direito da formação dos seus filhos. O Estado está raptando a consciência da criança, está tomando os nossos filhos para si. E isto precisa ser denunciado, pois é um abuso, uma violência, uma defloração, um ato abrupto, tirânico, cheio da intenção de formar uma geração confusa quanto ao seu papel masculino e feminino. Geração essa que está sendo preparada para conspirar contra os valores e princípios dos seus pais. Desta forma, com a justificativa de que está procurando proteger as minorias, o Estado trabalha para reduzir a população, através do método de condução coercitiva, da maioria para uma conformidade com a minoria, que não tem compromisso com a reprodução. O Estado está fazendo isso trabalhando abertamente com a catequização das nossas crianças, disseminando numa nova crença, ensinos que vão diretamente contra a nossa fé. Estão determinados a masculinizar as meninas e a feminilizar os meninos. Cada família tem a responsabilidade de cuidar dos seus filhos e, crendo ou não, um dia irá prestar contas por isso. Cada pessoa é livre para tomar as suas decisões com respeito às suas escolhas nos vários aspectos da vida, arcando com suas consequências perante Deus e os homens. E, ainda que possamos não concordar com suas escolhas, não somos nós que iremos desrespeitá-las por isso. No entanto, nos cabe estar atentos ao fato de que, mesmo sendo maioria, estamos sendo desrespeitados e nossos direitos, nossa liberdade vem a cada dia sendo cerceada pelo Estado.
Sabendo que meus argumentos poderão não convencer a militância ideológica quanto ao quão desonesta e covarde é a sua estratégia, escrevo aos pais, irmãos de fé, família da fé, para lembrar-lhes que devemos dobrar os nossos joelhos, orar pelos nossos filhos e sermos zelosos, dedicados em educá-los, não transferindo esse papel para funcionários que, estando a serviço do Estado, irão procurar incutir neles ideias perversivas. Sendo que as cartilhas de doutrinação satânica já estão em vossas casas, vamos assentar com os nossos filhos e mostrar a eles como o diabo age para destruir a vida das pessoas. Vamos mostrar como vivem aqueles que ignoram a Deus e aqueles que o amam. Vamos falar das consequências das escolhas de cada um. Não deixe que o argumento do professor chegue primeiro na mente do seu filho, não deixe que se torne um absoluto em seu pequeno coração. Antecipe-se ao professor e converse com seu filho sobre o conteúdo do livro. Mostre ao seu filho que devemos amar as pessoas, mas que amar não significa concordar com aquilo que elas fazem. Não podemos deixar que elas sintam-se intimidadas por pensar e serem diferentes. Não irá ser fácil para nós e muito menos para os nossos filhos. Mas o que não podemos nessa hora é sermos relapsos, indiferentes, pois se não agirmos com amor, oração, dedicação e diligência, teremos, como muitos pais cristãos estão tendo, uma grande tristeza. Portanto, trabalhe com esperança e ânimo, sabendo que, ainda que a nossa luta seja grande, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Efésios 6:12. E as armas da nossa guerra não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 1 Coríntios 10:4. Que o seu filho possa perceber que você vive na presença de Deus e tenha em você um modelo confiável para a vida. Viva a sua fé e pregue para o seu filho, pois a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Escrito por José Soares Filho. Canal Fábio Félix Produções. Com você a todo momento.